Hoje, da Câmara Municipal de Teresina, a vereadora Terezinha Medeiros afirma que foi humilhada por um colega parlamentar, o vereador Fernando Lima. Tudo isso envolvendo uma vaga de estacionamento no estacionamento da Câmara Municipal de Teresina. O vereador rebateu. Isso foi no plenário da Câmara. A gente começa mostrando para você a vereadora da tribuna da casa relata o episódio e mostra a sua indignação. Veja. Mas ontem eu fui humilhada nesta casa. Eu fui humilhada por um vereador que eu acredito que falta experiência nele. Eu acredito. Logo, o presidente de ética desta casa desrespeitar a vereadora Terezinha Medeiros, que é a presidente da Comissão da Mulher nesta casa. Veja como os valores estão invertendo. Ontem, por acaso, eu errei o número dos estacionamentos ali e estacionei um pouco na vaga de um vereador. E esse vereador, propositalmente, mandou o funcionário dele me trancar. E eu passei 1 hora, estava com o médico marcado, eu tinha outros compromissos, e ele olhou para mim no telefone e disse: vou dizer para o meu motorista que vai deixar meu filho em casa primeiro, para a senhora ficar aí. Estou envergonhada da postura desse cidadão, que eu não sei até que ponto a gente pode chamar cidadão. Eu acho que a pessoa, hoje o mundo está tão violento, que é preciso que as pessoas tenham, no mínimo... O vereador Fernando Lima não foi citado pela parlamentar, mas ele estava no plenário e é o vereador da referida vaga. E ele respondeu. Vamos ver o que ele disse. O vereador Fernando chegou a esta casa já quase em cima da hora da sessão. A sessão começou às 8h30 e tinha realmente outro carro na vaga deste vereador. E não, eu não estava com o motorista, não. Estava só. Estacionei apressado e vim para a tribuna, para a sessão. Deixei a chave com o motorista e fiquei por aqui. Teve reunião, enfim. 11h35, a vereadora quis sair. Por coincidência, a vereadora Zuila, eu estava na presidência. O motorista tinha acabado de sair, vereador Venâncio, para pegar minha filha no colégio. Aqui pertinho, perto da Federal. No outro carro, eu tinha levado a chave do meu carro. O motorista estava chegando aqui, quando a vereadora passou, e aqui nós temos algumas testemunhas, chamando este vereador de moleque. Vereadora Ana Fidelis. Você está mentindo, moleque. Vereador. Você está mentindo. De moleque. Tem vereador que testemunhou, vereadora. Então, no momento que foi chamado de moleque, liguei para o vereador Bruno Vilani, liguei para o motorista e disse: pode ir para casa, deixe minha filha e volte para cá. Cíntia Lages. Olha, primeiro assim, eu notei que ela estava muito nervosa, né, a vereadora Terezinha Medeiros. E a gente fica imaginando, assim, porque no final o vereador, eu não queria fazer um julgamento, porque eu não vi, eu não acompanhei esse caso. Mas no final o vereador confirma que realmente deixou a vereadora esperando. Ele confirma no final, ele diz: não, então eu realmente falei, não, vai lá e vou deixar minha filha e retorno, como uma maneira de punir a parlamentar. Eu não sei, eu imaginei que a Câmara Municipal tinha coisas mais preocupantes, assim, mais relevantes, mais imediatas para discutir, mas esse clima entre os parlamentares, e isso é algo que a gente vem registrando, não é só aqui em Teresina. É difícil o dia que a gente não tem, de algum lugar do Brasil, uma briga, é gente saindo no tapa, é todo tipo de xingamento. Eu não sei o que realmente está acontecendo, mas parece que os 2 lugares mais cheios de conflitos hoje no Brasil são dentro de aeronaves e nos parlamentos. Eu queria fazer 2 observações. Pois não. A primeira é que a vereadora falou que acredita que falta experiência, né, ao vereador. E eu concordo com ela, porque apesar dela ter dito que era o presidente de uma comissão, ela não citou nomes.
Então, ele se acusou, né? Se ele tivesse ficado ali calado, quem quisesse saber quem era o vereador, que fosse procurar saber quem é o presidente, primeiro. E segundo é que eu fico imaginando, aí ele fala, né, apesar dela dizer que ele não está falando a verdade, mas ele fala que ela se referiu a ele como moleque. A atitude que ele tomou depois, logo depois disso, não desmentiu a vereadora, né? Não, acho que não foi a atitude mais correta. Mas o principal, e aí vai no ponto exatamente que a Cíntia colocou, de como o parlamento, um lugar de falar, de dialogar, no Brasil tem se transformado ali em arenas no pior aspecto possível, né? Às vezes em circo também, mas enfim, o que me vem à cabeça é um ensinamento da minha mãe. Então, assim, se ele faz isso com a vereadora, eu não quero imaginar o que ele é capaz de fazer comigo, que não tem um mandato. Olha, eu deixei a Cíntia e a Kátia falarem primeiro. E realmente ela está extremamente nervosa. Sim. E como mulher, é o lugar que às vezes nos resta para ser ouvida, é realmente levantar a voz, fazer escândalo, porque tudo que vem antes não funciona. Eu deixei a Cíntia e a Kátia, pedi, aliás, para a Cíntia e para a Kátia falarem primeiro, porque tem esse agravante, a gente não pode abrir mão de registrar isso. É uma mulher e mais uma situação onde ela é desafiada, é humilhada, como ela disse, por um homem. Esse era o primeiro ponto que precisava ser observado pelo parlamentar quando decidiu que ia deixar o carro dele lá trancando a vaga da vereadora, trancando o carro da vereadora. A vereadora Terezinha Medeiros é uma senhora também. Que também deve ter seus compromissos, sim, né? Sim, e inclusive sempre tratou a mim, que vou na Câmara, o Alessio, os vereadores, os jornalistas, da forma mais cordial possível. E realmente ela estava abalada quando foi à tribuna da Câmara. Não é esse o exemplo que a gente quer da Câmara de Teresina. Não é esse o exemplo que a gente quer dos vereadores de Teresina. Quer dizer que a minha vaga, por uma ocasião, é ocupada por uma pessoa, eu vou lá deixar o carro trancado? Que exemplo é esse que os vereadores estão dando para a cidade de Teresina? Estão levando para dentro da Câmara um conflito, estão deflagrando um conflito dentro da Câmara, porque eles são os representantes da população da capital. E, infelizmente, faltou não só essa experiência, mas faltou um pouco mesmo de humanidade, de evitar o conflito, de buscar a concórdia e não a discórdia, e tentar resolver a situação sem se revidar nesse extremo. Infelizmente, enquanto o plenário da Câmara tem que discutir questões como transporte público que não está funcionando, hoje não está funcionando como quer o povo de Teresina. Por que não estão debatendo isso? Estão debatendo vaga de estacionamento na Câmara da capital. A Câmara está fugindo da sua responsabilidade. Há vários outros problemas na cidade. Já são 4 meses de uma nova gestão, pouca coisa avançou. Entra na Dom Severino, olha para o canteiro central para você ver como é que está. A cidade está suja, a cidade está desorganizada, a cidade está com muitos problemas. E isso a gente não vê sendo debatido na Câmara. A gente vê sendo debatido. Quando não é uma pauta ideológica, quando não é uma pauta levada para criar uma discussão, é a vaga do estacionamento na Câmara. Vamos usar essa potência toda de mandar o motorista trancar a vereadora, vamos colocar essa potência em outro, não é? Essa atitude, esse brilho, esse vigor em outro. Não, aí vai, ó, show. Essa questão da experiência é de fato, a vereadora, inclusive no início da fala dela, deixa bem claro, olha, eu já passei por vários mandatos, vários anos por aqui, e nunca um vereador teve uma atitude como essa. Eu prestei muita atenção nessa fala dela, porque de fato ela tem uma experiência como parlamentar e já lidou de fato ali com muitos vereadores de diversos partidos, diversas ideologias, e nunca aconteceu algo como isso. E no início, a Kátia chamou a atenção para o final da fala do vereador Fernando Lima, que confirma, né, de que o funcionário dele havia saído com o carro para buscar a filha, enfim. Mas no início da fala dele, ele já diz o seguinte: quando eu cheguei, havia um veículo na minha vaga e eu deixei o carro lá. Ou seja, já no início da fala ele confirmou. Se a vereadora Terezinha se enganou, acabou estacionando o carro em um local
que não era a sua vaga, mas obviamente então a vaga que seria dela estava vaga. Então o vereador Fernando Lima poderia ter chegado com o seu veículo e colocado na vaga dela, evitando todo esse tipo de problema. Olha, lá né? na Câmara, no estacionamento, eu já vi. Todos têm, né? E tem lá o nome enorme do parlamentar Sim, na todos vaga de têm. estacionamento. A vereadora Terezinha, ela assumiu o cargo faz pouco tempo. Como suplente. Como exato. suplente. Ela é suplente, foi convocada, assumiu faz pouco tempo. Ela pode ter se confundido e eu realmente acredito que ela Não se confundiu. só ela, qualquer outra pessoa Qualquer um poderia. se confundir. E aí não tem apesar como- de estar sinalizado, de estar, mas é possível se Não confundir tem no dia a dia, na como não correria. Ela vir- acabou de chegar na Câmara. Não tem como Agora, não- essa reação não justifica. Não tem como não vir à nossa cabeça a seguinte pergunta sempre. E se fosse um vereador? Será que a atitude teria sido a mesma? Não tem como, essa pergunta não tem como não vir à nossa cabeça. A Cíntia quer falar. É que eu ia dizer que só de uma coisa do Alessio e da Cátia, que não é experiência que falta para ele, é outra coisa. Assim, será que não sentem vergonha, não? Ah, não Eu vamos- assisti não é e pra fiquei levar e isso- senti vergonha. Sabe aquela vergonha alheia, Cátia? Você fica com vergonha. Pô, como é que pode? Eu tô com vergonha agora. da gente Então, falar. Tá falando será? que é exatamente esse ponto, porque vi muito assim, levou isso para a tribuna, levou... Mas é exatamente isso que eu estou falando. O tom de voz, a forma, o sentimento de desrespeito da vereadora e de qualquer outra mulher, se ele continuar e assim, vamos resolver e tal, assim, não vai mudar nunca. E pergunto de novo, será que se fosse um vereador, a reação teria sido a mesma? Essa mesma Câmara